gente está de olho também no que vai acontecer amanhã em Córdoba. Afinal de contas, São Paulo e Independiente del Valle definem quem vai ser o campeão da Sul-Americana. Podemos ir para Córdoba fazer aqui a conexão direta? Xiita. Pô, já fomos, olha aí, ó. Eu gosto assim... Não. Ele tem o Xiita verde, que é meu grilo falante aqui, que fica no meu ouvido. E temos o Xiita... vermelho e preto. Que está em Córdoba. O que deu pra encaixar, hein? Essa foi o que deu pra fazer. Quase que eu entreguei. Ô, Vitor Birner, Nicolete, bem-vindos. Muito boa tarde pra vocês. Hoje, já com treino feito, aqueles 15 minutinhos devidamente olhados, nível de confiança da torcida e do time pra essa decisão. Oi, Dani, muito boa tarde para você, boa tarde a todos os companheiros, boa tarde, Birner. Estamos aqui em frente ao estádio Mário Kempes, onde será a decisão da Copa Sul-Americana neste sábado. Toda a expectativa do torcedor são paulino, o estádio que tem capacidade para 57 mil pessoas. A procura por ingressos é baixa, a gente vai falar disso também, mas o torcedor são paulino sim está levando essa decisão a sério. O torcedor que vem aqui em Córdoba, nessa empolgação, chega aqui empolgado e torcendo, demonstrando apoio. Então o torcedor São Paulino mobilizado para essa decisão da Copa Sul-Americana. Ontem teve o treinamento, como você disse, o primeiro aqui na Argentina, apenas 15 minutos a gente pôde acompanhar, um pouquinho mais, 20, 25 minutos ali do aquecimento. O Rogério não deu nenhuma pista do time. Mais um treinamento na tarde desta sexta-feira no estádio do Tajeres, e na sequência o São Paulo vem aqui para o estádio Mário Kempes para fazer o reconhecimento e também a entrevista coletiva do técnico Rogério Ceni e do Luciano. Birner, não está aquela procura de ingresso, né? O estádio não vai lotar, a expectativa é de um público de 15 mil torcedores, um pouquinho mais. Mas o torcedor São Paulino sim mobilizado para essa decisão, né? Basicamente, boa tarde a você, a Dani, aos colegas no estúdio, aos fãs do esporte, é quem virá o jogo, o torcedor do São Paulo. A gente deve ter pouquíssimos torcedores do Del Valle, é uma equipe pequena, uma equipe que gosta de jogar nessa condição de entre aspas, de visitante, de equipe chica, como dizem aqui, não gosta de ser protagonista. É uma situação confortável para o Del Valle, ou seja, o torcedor de São Paulo vai pressionar muito, o Del Valle em tese está acostumado e o jogo vai ser muito mais decidido por aquilo que os atletas fizerem. Eu só acho que a gente nota o comportamento do torcedor de São Paulo e ela está no limite do que você pode esperar de um torcedor de apoio, de grito, de canto. Eu não sei como vai ser na hora do jogo, mas aqui pelas ruas, como você tem acompanhado, está uma loucura. Em qualquer lugar tem São Paulinos reunidos, cantando. Os argentinos tiram fotos para ver os São Paulinos cantando, vão conversar, querem entender, querem saber de alguns cantos da torcida de São Paulo. Quer dizer, a torcida de São Paulo está jogando... Nem chegou a caravana ainda, né? Não chegou a caravana ainda, vai vir muita gente, né? Hoje e amanhã tem a caravana de quem sai no próprio dia de avião, o bate-volta pro jogo. Hoje ainda vem muita gente, porque obviamente vai chegando mais próximo do jogo e vai aumentando a quantidade de torcedores que conseguem vir, os outros não conseguem por causa de tempo. Aqui a hospedagem é um pouco complicada, porque tem o Oktoberfest, como você chamou a atenção antes também, então estão todas... Oktoberfest aqui. Tá muito difícil arrumar lugar. Eu sei de gente, por exemplo, que... O Nicolete se interessou. Eu sei de gente que vem pra cá e não tem lugar pra ficar, tem gente que tinha ingresso e não sabia se vinha, torcedor de São Paulo. Então, a torcida de São Paulo tá jogando a final em alto nível. Vamos ver se a equipe vai corresponder dentro de campo amanhã. Deixa eu falar um negócio aqui pra vocês. Que... Não vai embora, não sai daí, fica aí. Mas o pessoal chegou muito devagar, muito devagar. Eu vou dar uma pimentada. Guarda a informação, Nicolete, porque o Caleri deu uma declaração que ela é um pouco polêmica. Então a gente vai colocar o Caleri e aí eu volto pra Córdoba para todo mundo da mesa participar e continuar o papo. Fala, Caleri. É como você fala, desde o 6 de janeiro que eu vim para o Brasil, minha mente estava em ganhar um título com a camisa do São Paulo. Hoje já, depois de 10 meses, chegamos ao momento culmine da temporada, momento de definição, onde um jogo vai definir se a temporada é muito boa ou a verdade queda em nada. Então a gente está muito focada em fazer o melhor, em tentar fazer o melhor para ganhar o jogo. Estamos confiantes em nós e sabemos que se nós damos o 100%, a taça pode ficar em casa. Eu falo que é o destino.
Si después de muchos años que volteé a São Paulo, mi primera final internacional en Argentina con mi gente y con la camisa de São Paulo, acho que va a ser muy bonito de vivir y espero que siga ganando el título. Verdad, uno sueña todos los días con ese momento y tomara que dê certo todo que estamos fazendo no treino para fazer o melhor dia sábado no campus. Bom, de acordo com o Caleri, é tudo ou nada. Eu vou devolver ali em Córdoba para ouvir o Nicolete, que tem a informação, e eu já quero que o Vitor Biner diga se ele concorda na sequência, Nicolete, para a gente começar esse debate aqui de se realmente é um jogo para definir se a temporada foi boa ou ruim. Vai nessa, amigo. Não, estava passando a informação, Dani, porque pouco mais de 10 mil ingressos vendidos e ontem teve a FanFest aqui também, a gente fez participação nos programas direto da FanFest, mostrando toda a festa do torcedor São Paulino, a chegada, e lá a Conmebol estava distribuindo ingressos, né? Pra quem fazia o gol numa tentativa de chutar a bola lá no espaço. Exatamente, lá, né? Imagine, o Zé Elias não ia fazer nunca. Mas nunca. Faria. Mas por que eles estão tão bem informados sobre a Oktoberfest? Alguém contou pra ele? Foi o que, Nicolete? Eu queria entender essa parte aí. Não, porque só se fala nisso na cidade. Hoje é feriado aqui, tá Pedro. Hoje é feriado. Você não tava lá. Porque bom repórter que você é, imagino que você pudesse ter ido ao local, conferir com os próprios olhos a dinâmica da informação. É longe. Mas hoje é feriado na cidade, dia da padroeira, São Jerônimo, né? É o padroeiro da cidade, então hoje é feriado e ontem só se falava nisso, né, Billy? Da FanFest. Falava muito. Mas também se falava um pouquinho do jogo que o torcedor São Paulino está aqui. A declaração do Caleri, ninguém falou nada, é isso? Exatamente. Agora o Billy vai falar sobre a declaração. Eu estou esperando vocês me autorizarem a falar. Eu concordo totalmente com o centroavante, porque se você for avaliar racionalmente, o São Paulo está num processo de reconstrução, o trabalho do treinador é muito bom, o elenco está chegando aonde é possível, mas quando você olha o que é a essência do futebol, que é a emoção, o São Paulo tem um divisor de águas amanhã no jogo contra o Independente Del Valle. Se o São Paulo for campeão, a leitura da temporada é a seguinte: chegou à final do estadual, perdeu para uma equipe melhor. E ainda complicou no primeiro jogo para essa equipe. Chegou na semifinal da Libertadores, fez um baita jogo do jogo de ida no Morumbi, não passou vexame no Maracanã. O Flamengo tem jogadores muito melhores que os do São Paulo, até os jogadores do São Paulo sabem disso. O São Paulo conseguiu mesmo assim ser melhor, mesmo perdendo no primeiro jogo, e é normal uma derrota em semifinal da Copa do Brasil numa circunstância como essa. Não corre risco de rebaixamento no Campeonato Brasileiro, dificilmente o time vai cair, nesse momento tem uma situação muito tranquila, e será campeão da Copa Sul-Americana. Se perder, o raciocínio é o oposto. Perdeu para uma equipe organizada, uma equipe nova, etc. Mas é uma equipe que não tem o tamanho do São Paulo. E aí tudo que racionalmente é positivo desmorona completamente e a temporada termina muito ruim, com o torcedor insatisfeito, irritado. Se ganhar o título, o torcedor termina a temporada feliz da vida, vai ver os jogos do Campeonato Brasileiro leve, ou seja, o jogo de amanhã, eu concordo com o Caleri, muda tudo na temporada do São Paulo. Ô meninos, fiquem aí, tá? Pode chamar de volta aqui, mas eu vou passar a palavra porque, assim... O Prats ficou nervoso. É isso, ele não gostou que ele ouviu, não. Eu sou pragmático. Eu sou pragmático, Dani. Então é isso, um jogo define se o trabalho é bom ou ruim? Demite o Rogério, Não. Você demitiria o Rogério, então? Não demitiria o Rogério e acho que isso está partindo muito mais do Rogério do que do clube. Não vi em nenhum momento algum movimento, algum diretor, uma coisa assim, em algum jogo, em algum desempenho, em algumas derrotas, alguns tropeços, internamente alguém questionar, alguém criticar. Outra coisa, falar em demissão do técnico. O São Paulo renovou o contrato do Rogério Ceni muito antes, quando o São Paulo nem estava perto de final de Sul-Americana. A pauta nunca foi essa, né, Prats? Isso foi algo outra. E me parece uma maneira inteligente que o Rogério criou também para mobilizar os jogadores. Ele sabe o tamanho do jogo, da responsabilidade do trabalho dele, do clube, do que pode significar ser campeão continental de um título internacional como esse. O próprio Rogério se manifestou dizendo o seguinte: olha, se não ganhar, a diretoria fica à vontade para me trocar. A diretoria não vai trocar o Rogério. O Rogério vai ser do São Paulo se ele quiser nesse momento. Eu não vejo não vi nada parecido com movimento para tirar o técnico. Não, se perder a final do Del Valle vai sair o Rogério. Não, só se partir do Rogério. Mas nenhum Aí é diferente, então, mas nenhum diretor veio a público e desmentiu o Rogério. Exato.
Mas você acha que era o caso, Zé, de desmentir? Assim, uma coisa que o Rogério mesmo criou ou falou publicamente? Sim, não acho que... A não ser que não acho, não acho Rogério, se perder em Córdoba, você tá fora, hein? Não acho, vi nada disso. não acho que seja desmentir, né? Mas no sentido de falar para ele, porque o Rogério tá mandando mensagem para a diretoria o tempo todo. Eu vou ficar se vocês me proporcionarem um elenco melhor. Preciso de 2 jogadores de lado de campo. Ele falou lá no começo, aquele áudiozinho que vazou sem querer. Sem querer, assim, sabe? Sem querer. Final do ano. Sem querer. Mas olha só, mas você definir a temporada por um título, eu entendo o peso desse título pro São Paulo, mas eu discordo. O Caleri fez muito bem, Dani. O Caleri fez muito bem. Assim, eu particularmente gosto do jogador que tem essa postura. Porque assim, deixa para a imprensa, para os torcedores, para a diretoria analisar o ano, né? Então, como foi o São Paulo no Campeonato Brasileiro? Como foi o São Paulo na Copa do Brasil? Como foi o São Paulo na Sul-Americana? Mas o atleta que coloca o jogo, uma decisão como essa para o São Paulo, 10 anos sem título internacional, como o jogo da vida, então assim, é isso que vai decidir, obriga os jogadores a fazerem o melhor que eles podem. Se o jogador chegar ali e fala assim, não, pô, é um jogo complicado, então se a gente perder, foi muito bom estar aqui, o São Paulo mostrou a sua força, eu particularmente não gosto. Então assim, eu entendo o movimento do Rogério, as declarações que ele deu para motivar o grupo, e aí a gente percebe o quanto chegou, como o recado chegou para os jogadores. Então assim, o Caleri é um jogador super experiente, identificado com o São Paulo, e ele chega e fala, a gente sabe como é que funciona o futebol. Porque é lógico, como o Prato falou, o Birner falou, se o São Paulo não ganhar, eles vão ser cobrados por isso. Então, o atleta que tem essa sensibilidade, essa sensação de que assim, a gente tem que deixar tudo em campo, porque chegamos até aqui, é uma competição internacional, é importante para o planejamento para o próximo ano, então a gente tem que dar tudo, porque se não vencer, a mão vai vir pesada, a gente vai ser cobrado, algumas mudanças podem acontecer. Então, assim, o Caleri, a declaração dele do Rogério Ceni, eu particularmente, como atleta que fui, o Zé, super competitivo, eu também pensaria do mesmo jeito. Agora, analisar a temporada, isso fica primeiro para a diretoria, para a imprensa, para os torcedores, para ver o próximo passo. Mas eu concordo plenamente com o Caleri. Posso perguntar uma coisa pro Birner? Pode, porque eu ia falar exatamente pra gente voltar pra lá pelo seguinte, o que me espanta não é a declaração do Caleri. O Caleri, tudo bem, o que me espantou foi o Birner concordar. Bota eles na roda aí de volta. Antes de mais nada, um abraço a vocês, né, Nicolete, ao próprio Birner. Ô, Birner, você que tem um vasto conhecimento dentro da diretoria do São Paulo, né, dentro do ambiente do São Paulo, como caíram as declarações do Rogério Ceni nesse sentido? Como eles entenderam, ou como eles irão se comportar com a derrota e sem a derrota? O que você acha, pelo seu conhecimento ali no ambiente do São Paulo, como eles irão se comportar, Birner? Eu acho que o Rogério criou uma situação que vem desde o tempo de jogador, quando passa a ser um cara muito grande, uma lenda dentro do clube, e agora como treinador que leva o São Paulo a uma decisão de torneio continental, que administra um monte de situações, em que ele tem muito mais peso que a diretoria. E a torcida do São Paulo vai comprar uma briga enorme com a diretoria se ela demitir o Rogério. Claro. A não ser que o São Paulo tome uma goleada enorme, aconteça uma coisa de impulso, de momento, o que não teria a menor lógica você fazer o Rogério sair antes do final da temporada. Então eu acho que as coisas estão nas mãos dele. É óbvio que a diretoria do São Paulo não gosta de ser contrariada, né? Ela tem muita dificuldade de lidar com o contraditório. Isso a gente nota em diversos momentos da direção do São Paulo. Então, obviamente, também não gostou, e não é informação, é uma impressão das declarações do Rogério, muitas vezes, quando ele faz críticas, quando ele fala da questão salarial, quando ele fala de um monte de problemas que o São Paulo ainda tem de gestão. Mas ela precisa, se quiser manter o treinador, oferecer um elenco ao técnico e principalmente ao clube capaz de levar o São Paulo ao título. E, paralelamente, se for uma gestão responsável, diminuir as questões, as dívidas financeiras do São Paulo. É uma missão complicadíssima a da diretoria, porque ela precisa fazer duas coisas que não casam. E ela vai ter que tomar uma decisão. Minimiza dívidas ou dá o time para o treinador e até um pouco joga para a galera num populismo, contratando jogadores sem minimizar essa dívida do São Paulo, que uma hora vai estourar e só vai crescer.
Por isso, eu acho que são questões muito sérias que têm que ser resolvidas depois do jogo. E aí, voltamos ao que disse o Caleri, mas não por isso disse o Caleri. É importantíssimo para o São Paulo ganhar o título, além da autoestima, que é o essencial, além da alegria do torcedor, que é a coisa mais importante, devolver para o torcedor toda essa loucura que o torcedor fez para apoiar o São Paulo na temporada e que tem feito para chegar aqui até Córdoba, também para ter um projeto de Libertadores ano que vem, na fase de grupos, que permite um planejamento de investimentos maior, que é onde entra mais dinheiro para o clube, onde facilita para o São Paulo colocar um pouco de dinheiro no pagamento de dívidas, colocar um pouco de dinheiro no elenco. Esse jogo de amanhã para o São Paulo é um divisor de águas. O clube acaba se perder? Não acaba. Mas a situação fica muito mais difícil, muito mais complicada, e se ganhar, abrem-se portas que vão facilitar para o São Paulo a melhoria do futuro da equipe. Biner, e pro Independente Del Valle, quer ver? Vamos saber rapidinho, Dani? Tem jornalista aqui passando, ó. Aí, ó, jornalista que daqui a pouco tem o treinamento do Independente Del Valle também aqui. Como é que o Independente Del Valle está vendo essa final? O que significa essa final para o Independente Del Valle? Esa Bibiana, ¿no? Bibiana, ¿con su nombre? Viviana. Viviana. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están? Para Independiente obviamente es especial nuevamente poder estar dentro de la final de la Copa Sudamericana, un equipo que ha venido en alza totalmente dentro del fútbol ecuatoriano, tercero dentro de la Liga Pro, prácticamente peleando también para ser finalista en una Copa Ecuador dentro de los torneos, y entonces ha peleado 3 frentes, lo está haciendo, y hoy también, y mañana será importantísimo lo que pueda lograr. Así que Independiente emocionado con esas expectativas, 3 jugadores que también repiten una final. Bueno, la verdad es que ingredientes especiales. ¿Cómo es enfrentar o São Paulo na decisão para os ecuatorianos, para Independiente Del Valle? Bueno, sabemos que va a ser un rival difícil, todos estamos conscientes de que São Paulo tiene su historia, tiene su trayectoria en el fútbol internacional. Independiente del Valle por ahí puede ser un equipo nuevo en este ámbito, pero nosotros estamos convencidos del trabajo que ha realizado. Independiente del Valle es un pilar fundamental de lo que hoy es la selección ecuatoriana de fútbol, y desde ese punto de vista, a pesar de que el partido va a ser difícil, tiene sus armas con las cuales atacar y poder hacerle daño al rival. Va a ser un partido reñido, no lo vemos fácil de ninguna forma. ¿Quién gana, Juan? Seguramente Ramírez en la portería, la línea de 3 en el fondo con... ¿Quién gana el partido? ¿São Paulo o Independiente del Valle? ¿Quién gana? Difícil. A ver, el corazón me lleva a Independiente del Valle, indudablemente. ¿Y Bibiana? Bueno, obviamente también quisiéramos verlo Independiente del Valle alzar la Copa, pero es un partido muy, muy complicado. Además, bastante gente de Sao Paulo, nos hemos encontrado con hinchas. Mucha gente de São Paulo aquí. Sí, un montón. Y obviamente Independiente está en ese crecimiento de adaptación de gente, de hinchada, que eso es lo importante también para el equipo. Que se va a vivir una final hermosa, pero muy dura. Muito obrigado pela participação. Graças. Graças. Bom trabalho para vocês. Obrigado. Tá aí, Bom trabalho. Tchau, muito gosto. Valeu. E aí, Dani, um pouquinho do clima também do lado do Independente. E até eles impressionados com a torcida do São Paulo, né? Exatamente. Não, fez muito bem de parar o pessoal aí. Só pra gente fechar o debate antes dos palpites, vocês não vão escapar dos palpites, não adianta. Só pra jogar aqui na mesa uma questão que é o seguinte... Quero gols. Combina com o Vitor Bino, eu quero palpite, vitória. Gol de quem? Gol de quem? Com quantos minutos? Exatamente. Não, o Biner vai fazer. A mística do futebol está ao lado de Vitor Biner hoje. Mas só pra gente fechar aqui, eu fiquei pensando aqui enquanto estava ouvindo os debates, né, Pedro? Você quando pensa muito assim, você vem com alguma... Não, de jeito nenhum. Quer dizer, não sei. O Rogério, ele tem, obviamente, um lugar muito diferente no São Paulo do que ele vai ter em qualquer outro clube por onde passar. Ele foi campeão brasileiro com o Flamengo. Mas não é comparar título. Não é comparar título. É comparar a importância dele na conquista. Me parece que esse título vai ser mais importante para a carreira dele do que o brasileiro com o Flamengo. Ô, Dani, eu acho que é ponto pacífico. Pelo menos para mim, se os colegas discordarem. Um título nacional em 38 rodadas, para mim, é muito maior que uma Copa Sul-Americana. Também acho. Muito mais difícil. Agora, eu acho que tem uma abordagem muito diferente. O título brasileiro de 2020, que o Rogério conquista já em 2021, não era um título exatamente dele. Era um título que, em muitos momentos, ocorreu apesar dele, na leitura do rubro-negro, na leitura geral do contexto ali. O título do São Paulo, da Sul-Americana, é um título que vai acontecer, caso venha, por conta dele, muito por conta dele. O que significa a Sul-Americana de 2022 para o São Paulo em termos de reconstrução? Sabe? Dialogar novamente com uma fase vitoriosa. Devolver ao torcedor de São Paulo uma sensação que ele perdeu e que há 10 anos atrás, quando ele era campeão, ele tinha um outro entendimento sobre título, grandeza e estar sempre brigando. Você vai devolver algo
ao torcedor do seu clube, que você é ídolo e que muitos te tratam como o maior da história, como um mito, como tudo isso. Sim. Você hoje tem uma voz, no caso do Rogério Ceni, maior muitas vezes que a do presidente. Você vai liderar. Quando a gente falar, possivelmente, de um título de São Paulo na Sul-Americana, caso venha a ocorrer daqui a um tempo, a gente vai falar aquela reconstrução do Rogério. Quando a gente fala do Brasileiro de 2021, do Flamengo, 2020, conquistado 2021 do Flamengo, conturbado, ninguém quis ganhar, apesar do Rogério, depois foi bem. Então, assim, eu acho que são visões muito diferentes. Isso não quer dizer que um campeonato é maior que o outro, só que os contextos precisam ser analisados separadamente. Que não é uma verdade, né, Pedro, com relação ao Flamengo, aquele ditado do torcedor. Apesar do Rogério, né, eu também acho justo. Campeões, não é assim, né, quem está no dia a dia sabe que tem que ter trabalho, né, tem que escalar time, tem responsabilidades. O Rogério é um cara super interessado, tinha um elenco poderosíssimo nas mãos, e fez esse elenco ser campeão brasileiro. Então não é uma verdade o que o torcedor fala, né? Falava e fala, né? Sente do Rogério com relação àquela conquista, mas dentro do São Paulo, eu acho que a importância dele se torna ainda maior, né, Dani? Pela figura que ele representa, né? Pelo elenco que o São Paulo tem em mãos, por todas as turbulências que esse elenco passou durante o ano, né? Então, assim, oscilações, lesões, cobranças. O Rogério, como o Zé, bate muito nessa tecla aí, ele pede jogadores, ele, em alguns movimentos que ele precisa nos jogos, ele não é aceito, não é acatado alguns pedidos que ele faz, pela questão financeira do São Paulo também, e a importância para ele, né? É lógico que um cara como o Rogério competitivo, quando foi campeão brasileiro pelo Flamengo, como foi campeão pelo Fortaleza, tem um significado gigantesco para um treinador, a um profissional. Mas quando você vence com o clube do coração, onde você tem uma história, você entende o tamanho da sua importância, tem um peso maior também, é diferente. Eu quero palpite de todo mundo, mas o palpite hoje ele tá de um jeito que vai animar o São Paulino. Sabe por quê? FIFA 2023 está sendo lançado hoje e tem uma previsão do que vai acontecer na Sul-Americana. Roda aí pra gente. A imagem do São Paulo no estádio. Eles fizeram uma previsão para o jogo da Sul-Americana e, de acordo com o que diz o FIFA 23, o São Paulo será o campeão. A gente está vendo os gols aí, gol de videogame. A gente passou direto 1-0 São Paulo, aí empata 2-2, porque é com emoção. Aí o São Paulo vai para 3-2 e o placar final dado pelo FIFA 2023 para este jogo é de 4-2 para o São Paulo. O Prat concorda também. O Prat estava explicando. Eu também acho que o desenho de jogo é isso. Eu acho que tem um lado místico. Você escolheu até os jogadores que marcaram os gols. Eu respeito. Ninguém vai ganhar ou perder, obviamente, por isso. Mas se puder evitar esse tipo de coisa. Teve um videogame que alguém comemorou, alguém colocou a faixa antes da hora. Não me agrada isso, viu, Dani? Não me agrada. O futebol 90 errou pra você. O Vitor Bini talvez talvez tenha uma outra visão. Eu não descarto esse lado místico, ainda mais em cima de decisão. Quanto menos puder evitar vitória eles têm esse retorno de vídeo. Eu não gostaria de assistir. Não, o Biner vê esses gols do São Paulo e faz assim, ó. Então já dá um palpite aí, você, Rafael Braz. Ele soca o ar, não é? Ele não soca o ar? Rafael, pra isso que ele tá lá. Ó, já falou que zicou, então eu quero saber o seu palpite. São Paulo 2-1. 2-1, Zé. São Paulo 2-1. Eu vou lá em Córdoba antes de vir pro lado de cada mesa. Cadê Nicolete e Vitor Birner para dar as últimas informações e os palpites pra gente? Eu quero ver o palpite do Vitor Birner. Os artilheiros do São Paulo, por favor, hein, Birner? O meu vou logo aqui, Birner. 2-1 com o gol do Caleri. Simbólico esse título. E você? 4-2. Não, eu tô entre 2-2 e o São Paulo campeão nos pênaltis ou 3-2. Qual você acha que eu fico pro São Paulo? 3-2 pro São Paulo? Qual você acha que eu tenho que ficar? Pênaltis, tem emoção. Não, Pênaltis? gente. Então 3-2 pro São Paulo é meu palpite. Boa! Eu acompanharei Vitor Ernesto aqui. Gente, ó. Vou dar um conselho rapidinho. Manda ele conselho e tchau. Protetor ali pro Vitor Ernesto. Na prorrogação. Esse sol aí que engana. Birner, protetor. Tô preocupado com você, meu amigo. Não, olha aqui. Pega Toquinho. Por favor, Antonella, por favor. Porque eu e Dani lá em Buenos Aires, a gente esqueceu um pouco. Ele comprou a Toquinha. Olha lá. Pedro. Essa vai dar corte. Que coisa mais. Não, isso aí é preocupação com a saúde. Deixa eu ver. Preocupação. É muito estilo. Beijos pra vocês. Não continua podia com a ser toca, melhor. Beijo, boa sequência de trabalho pra vocês. Valeu, Dani. Obrigado, valeu. Beijo. Saúde e paz,
Pedro, a Som de todos. paz, meu irmão. Eu gostei, eu esquece vou o doce de acompanhar leite. o Birner 3-2, eu vou nessa, porque pênalti é muito sofrimento, né? E eu adianto, eu vou torcer para o time brasileiro, porque eu sempre faço isso no final é e eu verdade, gosto sempre do bom faz isso, futebol. Brasil, Placar. Torcer? Eu vou torcer pros quatro. Na final da Libertadores do ano passado, que era 2 times brasileiros, Você não torce pra ela queria ninguém. taça pros dois, sabia? Eu torço, mas Ela amanhã eu vou queria. analisar o jogo. Ela queria. Placar. Ela torce tanto Para pro de time me enrolar e brasileiro que fala ela queria placar. taça pros dois ano Esse ano passado. vai ser seguir. difícil, né? Placar? É preto e vermelho? Ah, placar só amanhã que a gente vai saber, né? Não. É palpite, é palpite. 2-0 São Paulo. Boa, isso 3 a 1 é um São erro Paulo. com convicção. 3-1? 2-1 ali, aquele jogo um pouco mais Finalzinho. apertado, aí no finalzinho, aquele terceiro gol para O Birner relaxar. o Birner relaxar e o torcedor do São Por que o Paulo Birner comemorar. relaxar?